que você ia fazer uma coisa, você estava certo, você estava direcionado para aquilo que você ia fazer e de repente deu um branco. Você esquece o que você ia fazer do nada. Já passou por isso? Uma vez, cara, eu estava no meu trabalho antigo, quando eu trabalhava na Vale, e aí eu estava no meio de uma apresentação, e era uma apresentação, assim, com um monte de gerente lá, diretor e tal, e eu que ia conduzir aquela apresentação, a gente ia investir numa empresa lá, e ia colocar uma grana grande do fundo de pensão naquela empresa lá e tal, e eu estava apresentando e etc. Cara, no meio, do nada, me deu um branco, o que eu estava falando. Sabe, quando você está olhando o PowerPoint, você sabe tudo que você vai falar, você está se guiando ali e tal, nanã. De repente eu quis, não sei porquê, fugir do que estava ali. Por que eu fui fazer isso? E aí deu um branco, assim. Aí eu parei, eu falei, cara, o que eu ia falar, assim, no meio de todo mundo, eu fiquei envergonhado. Aí uma pessoa na hora deu assim um estalo, falou uma palavra que eu precisava, aí eu peguei tudo de volta, assim, graças a Deus. Ela me salvou. Mas, cara, é muito ruim dar esse branco assim no meio do nada, quando a gente estava indo fazer alguma coisa e de repente a gente esquece. Tem vezes na nossa vida que a gente vive dessa forma. Parece que a gente vive num branco. Tem gente que vive assim, cara. Às vezes você sabe onde você quer chegar e para onde você quer ir, mas tem gente que vive assim, como se estivesse dentro de um branco, totalmente. Não sabe para que vive, não sabe para que existe, não sabe para onde está indo, o que vai fazer, o que não vai fazer. Tem outras pessoas também que acham que toda a vida é o acaso, assim. Ah, é o acaso que aconteceu e todas essas coisas estão acontecendo aqui, tudo sem querer. Tem outras pessoas que acham que a vida é aquela filosofia e aquilo que você acredita, ou alguma religião, por exemplo, o hinduísmo, o espiritismo, alguma coisa do tipo. A gente que é cristão, que ama Jesus, a gente tem um propósito principal pelo qual a gente vive. A gente vive para a glória de Deus. A gente vive para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. O que o apóstolo Paulo escreve? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quando você lê, por exemplo, o Catecismo Maior de Westminster, que inclusive é a base de fé da Igreja Oceânica. O que é o catecismo? O catecismo é aquele sistema de perguntas e respostas para você chegar a várias conclusões a respeito da fé, da sua fé ou da nossa fé. E aí, o Catecismo Maior de Westminster, a primeira pergunta é exatamente essa. Qual é o fim supremo e principal do homem? Ou seja, qual é o objetivo principal do ser humano? E aí, a resposta é a seguinte. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. O fim principal, o objetivo principal do ser humano, da sua vida, da minha vida, e eu não estou falando aqui do cristão em si, eu estou falando de qualquer ser humano, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E aí, eu queria até abrir um parênteses aqui, se você não leu, cara, ainda esse catecismo, vale a pena você ler. Está lá no site da Igreja Oceânica, lá você vai ver várias perguntas e respostas de coisas muito curiosas, do tipo, como que você demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Como que Deus criou os anjos? Como que a palavra de Deus deve ser lida? Todas essas coisas básicas e principais da fé cristã estão escritas lá. Mas, enfim, voltando aqui. O nosso objetivo principal como ser humano é glorificar a Deus e ter prazer em Deus. Glorificar a Deus e ter prazer nele. Só que aí a gente precisa entender um conceito de glória. O que é dar glória? O que é glória? O conceito principal. Glória é você dar honra, é você dar fama, é esplendor. Tem a ver com todas essas coisas. Quando a gente fala que toda a vida foi feita para que Deus receba glória, isso significa que toda a nossa vida deve ser vivida de modo que a fama de Deus aumente cada vez mais, que a honra dele se manifeste cada vez mais, que todos os feitos de Deus sejam exaltados. A vida é como se fosse um grande filme em que Deus é o ator principal e o autor e todas aquelas outras coisas que você possa ver no filme, o diretor e etc. E a gente é só coadjuvante na história inteira. O bom é que ele chama a gente para participar disso. Quando a gente vai ler, por exemplo, os salmos vão dizer, Salmo 19, versículo 1, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Toda a criação existe para mostrar a glória de Deus. A glória é para Ele, é sempre para Ele. Isso é tão profundo, isso aqui é tão bonito,
que a consequência inevitável disso que eu estou falando aqui agora é que tudo o que a gente faz que não glorifique a Deus se torna pecado. Deu para perceber? Se toda a vida é feita e construída para que a gente dê glória a Deus, qualquer coisa que a gente faça que não dê glória a Deus acaba se tornando pecado. Aí John Piper vai dizer o seguinte: por isso chego a esta triste conclusão. É pecado alguém comer ou beber ou fazer qualquer outra coisa se não for para a glória de Deus. Em outras palavras, o pecado não é apenas uma lista de coisas prejudiciais, tipo matar, roubar, mentir. A gente peca quando a gente deixa Deus fora de consideração nas realizações triviais, simples da nossa vida. Pecado é qualquer coisa que fazemos que não seja para a glória de Deus. A gente tem um sentido na nossa vida. A gente tem uma direção certa para seguir, se a gente ama Jesus de verdade. A gente tem um propósito pelo qual viver. Ou se a gente não tem, a gente deveria ter. E eu queria desafiar você a sair daqui essa noite tendo um propósito firme no teu coração do porquê você vive, cara, do porquê você está aqui, do porquê você acorda todos os seus dias. Quando a gente lê, por exemplo, um livro do Rick Warren chamado Uma Vida com Propósitos, ele faz ali um negócio bem interessante. Ele destrincha 5 propósitos principais para a nossa vida. Ele vai dizer que a gente vive, basicamente, para adorar a Deus, para ter comunhão entre a gente, entre os irmãos, para ser discipulado e para discipular, ou seja, para cada dia a gente ser mais parecido com Jesus, para a gente servir e para a gente evangelizar. A gente vive também para ter uma missão. Então, ele vai destrinchar mais ou menos nesses 5 propósitos. E todos esses propósitos convergem para que a glória de Deus, para que a glória de Jesus se manifeste, para que a fama de Jesus seja evidenciada, para que a existência de Jesus seja inquestionável. E a gente vive para isso. Viver para glorificar Jesus deixa consequências muito claras nas nossas vidas, na forma como a gente vive no nosso dia a dia. E eu queria enfatizar aqui essa noite 2 delas, beleza? Primeiro, cara, quando a gente vive para glorificar Jesus, a gente necessariamente dá maior importância para as coisas de Jesus. Se eu e você entendemos esse conceito bíblico de viver para glorificar a Deus, glorificar a Jesus, o nosso Salvador, a gente dá maior importância para as coisas dele no nosso dia a dia. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, e ele deu para a gente uma missão. Ele não apenas salvou sua vida, não apenas te tirou da escravidão do pecado, mas ele te salvou por um propósito específico. E ele me salvou por um propósito específico. Jesus se fez homem, mostrou para a gente como viver para agradar a Deus, e depois ele comissionou a gente. Ele deu uma missão conjunta com ele. Uma comissão. Ele falou para que a gente realmente espalhasse do seu evangelho, da sua palavra, dos seus ensinos para os outros. E, na verdade, quando a gente para olhar para a nossa vida, a gente vê que evangelizar é uma coisa quase que natural, naquele momento que a gente se converte. Não sei se você já parou para pensar, mas eu lembro quando eu estava tendo os meus primeiros passos lá com Deus, que eu realmente entendi o que era viver para glorificar Jesus quando eu tinha 16 anos. Cara, eu fiquei tão apaixonado por Jesus e eu lia tanto a palavra e eu orava tanto que eu lembro que, assim, eu chegava às vezes no colégio e eu lembro de uma cena muito clara no meu 3º ano, no pré-vestibular. Cara, que eu cheguei, sabe, com o coração ardendo, assim, por Jesus e com uma alegria tão natural na minha vida. E eu lembro que um amigo perguntou, cara, por que você está assim, feliz, desse jeito? E eu lembro que eu fui totalmente sincero com ele. Eu falei, cara, eu estou assim porque Deus é muito bom. Eu não sei te explicar porquê, só porque eu estou feliz realmente, porque eu amo Jesus. E quando a gente geralmente se converte, começa a entender isso aqui, nos primeiros passos, a gente está tão apaixonado que a gente fala de Jesus com a maior naturalidade do mundo. É uma coisa totalmente simples, sai de dentro da gente sem algum esforço maior. E deve ser sempre assim mesmo. A nossa vida ela precisa ser vivida dessa forma. E Jesus comissiona e ordena a gente a fazer isso. Dar maior importância para as coisas de Jesus significa que a gente tem que amar almas, que a gente tem que amar outras pessoas, à nossa volta, ao nosso redor. E para isso a gente tem que ter a eternidade em mente todo o tempo. Semana passada eu falei no Gol sobre o texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. E eu queria reler ele aqui essa noite. Paulo vai dizer assim para os coríntios:
Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, versos 16, 17 e 18. Paulo está ensinando aqui o que para a gente? Cara, todos os problemas que a gente passa, que a gente sofre, todos os sofrimentos, as angústias, todas as tristezas, todas as fraquezas, são muito pequenos, são nada se comparar com a glória da eternidade, que um dia a gente vai viver, que um dia a gente vai poder experimentar. A nossa vida aqui é muito curta para a gente dar importância para coisas que vão passar, que vão ficar para trás. Toda a nossa eternidade vai depender desse pequeno momento que a gente vive aqui. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente. A gente ainda vai viver a eternidade, a gente ainda vai viver na glória de Deus para sempre, eternamente, com o corpo perfeito e glorificado, mas tudo isso vai depender desse pequeno momento que a gente vive hoje aqui. A melhor forma de se viver é amando almas e focando na eternidade. Aí, C.S. Lewis vai dizer o seguinte: se você ler a história, vai perceber que os cristãos que mais fizeram pelo presente mundo foram exatamente aqueles que mais pensavam no mundo por vir. Desde que os cristãos deixam de pensar no mundo por vir, é que eles se tornam tão ineficazes neste. Isso é profundo pra caramba, né? Quanto mais a gente der importância para as coisas de Deus aqui nesse mundo, amando almas, amando as pessoas, mais a gente vai estar vivendo e entendendo a eternidade. Quanto mais a gente dá importância para as coisas de Deus aqui, amando as pessoas, amando as almas, sejam os cristãos, os irmãos na fé, sejam os não cristãos que ainda estão na escuridão, mais a gente vai estar vivendo e entendendo a eternidade. E assim a gente vai glorificar a Cristo. Se a gente quer passar a eternidade com Deus, a gente precisa praticar isso aqui todos os dias. Cara, Deus é amor, você já ouviu falar isso, mas Deus é amor porque Ele ama a gente, não porque Ele ama as coisas. Deus é amor porque Ele ama a sua vida, porque Ele ama as pessoas. Então, dar maior importância para as coisas de Deus significa, primeiro a gente tem que amar a Deus antes de tudo. A gente tem que amar a nossa própria vida, deixando para trás todos os pecados, e a gente tem que amar um ao outro com o amor de Jesus. Essa é a verdadeira adoração. Viver para glorificar Jesus implica dar maior importância para as coisas dele. E a segunda consequência clara desse viver para glorificar Jesus é que quando a gente vive para a glória de Jesus, a gente entende que a nossa vida aqui só tem sentido se a gente estiver nas mãos dele. Só tem sentido se a gente estiver nas mãos de Jesus, do nosso Deus. Então, eu estou querendo dizer que dar maior importância para as coisas de Deus é praticamente impossível sem a ajuda dele. É muito difícil a gente conseguir glorificar Jesus em todo o tempo se a gente não estiver na mão dele. Eu diria que é impossível. A gente precisa estar nas mãos de Deus para a gente viver assim. E quando a gente vive assim, a nossa vida começa a ter sentido. Você quer ver? Eu vou fazer aqui um negócio com vocês. Pedrinho, chega aí. Pedro Cury, chega aí. Você mesmo. Senta ali na bateria rapidinho. Toca uma parada lá que você gosta e faz uma virada sinistra. Vai lá. Antes de você tocar, quem aqui não sabe tocar bateria? Não faz ideia. Quem levantou a mão, chega aqui na frente rapidinho. Quem tem coragem? Chega aí, Pedrinho. Chega aqui. Chega aí. Toca aí, Pedro Cury. Toca uma parada maneira. Não, a gente vai só assistir ele. Fica aqui. Coitado. Pior que ele é tímido, ele ficou envergonhado. Não. Toca aí. Toca um funk maneiro aí. Não, eu tô falando do ritmo, não é funk, esse funk que você conhece não, cara. O ritmo funk é uma coisa que vai além dessa tosqueira que tem aqui no funk carioca. Mas enfim, toca aí. Agora faz uma virada maneira, diferente aí. Vai, pô. Vai ficar maneiro. Show. Palmas, pô. Vai que manda bem. Toca pra caramba.
Valeu, Pedrão. Agora eu quero pedir pro Pedrinho Brito fazer exatamente o que ele fez aí. Faz aí. Toca. Vai. É tudo que você sabe? Obrigado. Obrigado, tá? Toca aí. Vocês viram que duas pessoas foram ali tocar, ou tentar tocar. A bateria, ela não mudou, certo? Muito fácil você perceber isso. A bateria é a mesma o tempo inteiro. O que mudou? Mudou foi quem tocou a bateria. Uma coisa é um cara que saca tocar a bateria, que é bom, que senta ali, que tem ideia dos fundamentos, das técnicas e tal. Outra coisa é um cara que não tem ideia de como começar. O cara não sabe nem pegar a baqueta, se você parar para prestar atenção no detalhe disso. Você consegue perceber essa diferença? O que eu estou querendo dizer aqui? Quando algum instrumento está nas mãos de quem entende, aquilo passa a ser usado da melhor forma possível, da forma como foi criado para ser, como foi criado para ser utilizado. Quando a gente está nas mãos certas, a gente consegue ser o melhor que a gente pode. Sacou? Eu e você somos instrumentos, como essa bateria aqui. Mas uma coisa é a gente viver sozinho ou da forma como a gente acha que é melhor. Outra coisa é quando a gente está nas mãos de Deus. E Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Sacou? Faz toda a diferença de em qual mão você vai estar. Em qual mão a sua vida vai ser vivida. Quando a gente está nas mãos corretas, a gente passa a ser o melhor que a gente pode, em todo tempo. Em todo tempo. Eu falei aqui no início, tem muita gente que não sabe por que vive. A gente sabe, porque a gente ama Jesus, a gente entende que a nossa vida é para ser vivida para glorificar a Deus. Só que a gente precisa estar nas mãos certas para a gente ser perfeitamente utilizado para aquilo que a gente foi chamado para fazer. Deu para entender o que eu estou querendo dizer aqui? Só Deus sabe o que existe de melhor na sua vida, o que existe de melhor nas suas habilidades, o que existe de melhor nos seus pensamentos, para ser extraído ao máximo para a glória dEle. Para a glória dEle. E entender esse conceito é entender que sempre que a gente faz o que a gente foi chamado para fazer, a gente glorifica a Jesus. É isso que eu estou querendo dizer aqui essa noite. E isso faz com que a gente entenda que todas as habilidades que a gente tem, tudo que a gente consegue fazer de bom, isso foi dado por Deus, para mim e para você. A gente não consegue fazer nada por conta própria, por mais que você ache que é assim, tudo que a gente consegue fazer vem de Deus. E aí isso significa o seguinte, que todo elogio que você recebe, toda a boa noção que as pessoas têm de você, tudo que acontece através da sua vida e que as pessoas olham como excelente, deve ser recebido por você como gratidão a Deus, que permite a gente viver com tudo que Ele dá para a nossa vida, para o nosso coração, para nossas mãos e todas as outras coisas. Tem um pastor chamado Francis Chan, que eu gosto pra caramba, que o Clovinho gosta de chamar Francis Chan, e ele me zoa por causa do sotaque que eu uso aqui. Mas ele conta uma história legal que ele viveu, que ele passou. Ele escreve isso naquele livro dele bem conhecido, famoso, Crazy Love, né? Louco Amor. Ele diz que uma vez ele estava... Eu não sei se... Desculpa, não sei se escreveu no livro. Eu já assisti tanta coisa dele que eu não sei onde eu vejo as coisas dele, assim. Mas, enfim, essa história ele conta o seguinte, que uma vez ele terminou de pregar em algum lugar, em alguma faculdade ou lá, colégio. Ele prega em vários lugares lá nos Estados Unidos. E aí duas meninas vieram falar com ele assim, super empolgadas, elogiando, falando super bem, agradecendo, falando, cara, eu só consigo entender as coisas quando alguém prega quando é você é muito bom, você é isso e aquilo. E ele conta que ele ficou super feliz no primeiro momento, agradeceu aquelas meninas ali. Só que ele fala que depois ele teve uma sensação de culpa tão grande quando ele lembrou que aquele elogio era para ter sido para glorificar a Deus e não para ele próprio. E ele fala que na mente dele veio o texto de Isaías 42, verso 8. E ele se entristeceu demais, porque ele não glorificou a Deus com aquele elogio. Ele guardou para ele. Sabe o que está escrito em Isaías 42, 8? Deus fala assim, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Cara, isso aqui é tão bonito e é tão profundo que a gente tem a tendência a achar que a gente manda tão bem
em algumas coisas e a gente esquece que foi Ele quem abençoou a nossa vida para fazer tudo o que a gente faz. Sacou? Cara, quando você lidera uma célula e essa célula se multiplica, às vezes você se sente um ótimo líder. Às vezes você é mesmo um cara muito bom como líder, mas você só é assim porque foi Deus quem te deu essa capacidade. Às vezes você toca muito bem um instrumento e aí você fica super feliz porque você é bom, mas você só é bom porque Deus te deu aquela capacidade. Às vezes você surfa super bem e aí você fica feliz com isso, mas você só surfa super bem porque Deus te deu essa capacidade. Às vezes você manda bem numa prova e você fica super feliz, mas você só mandou bem porque Deus te deu essa capacidade. Sempre que isso acontece, que você faz uma coisa boa, que você faz uma coisa com excelência, que você faz uma coisa digna de um elogio, claro, a gente só vai dar glória para Jesus quando a gente entende que isso veio dele. E sempre que a gente entende que isso veio dele, sempre que isso acontece na nossa vida, a gente consegue glorificar Jesus e a gente entende que a nossa vida só tem sentido nas mãos de Jesus. Ou seja, só faz sentido eu ter qualquer habilidade que seja porque Deus que me deu, porque Deus que me abençoou. E isso precisa se transformar em gratidão na nossa vida. Gratidão a Ele por isso. E aí viver para glorificar a Cristo implica que a gente só tem sentido quando a gente está nas mãos de Jesus. Faz toda a diferença em quais mãos você está nessa noite e na sua vida. E aí, beleza, quais são os desafios para a nossa vida diante de tudo isso que a gente ouviu aqui? Quais são as aplicações? Como que eu pego isso e passo a viver de uma forma mais bíblica? Em primeiro lugar, a gente precisa viver com os olhos voltados para a eternidade. A gente precisa aprender a viver com os olhos, meu irmão, eternidade, o tempo inteiro, fixando os nossos olhos naquilo que não se vê, porque o que não se vê é eterno. O nosso objetivo final, ele não está aqui nessa terra, ele está no céu. Viver com os olhos voltados para a eternidade significa duas coisas. Cara, adorar a Deus com todo o coração e viver amando almas. Nossos irmãos em Cristo e os perdidos. Primeiro, nesse lado de viver adorando a Deus, a gente precisa ter sempre um momento a sós com o nosso Deus, um momento separado para Ele, todos os dias da nossa vida. Eu queria te desafiar a fazer isso, querido. Se você não tem conseguido manter uma vida devocional legal, cara, volta para casa hoje, assim, constrangido diante de Deus e tenta buscar isso com todo o teu coração. Todos os dias a gente precisa ter um momento especial para ouvir a voz dEle, para receber a direção dEle, para entender para onde que Ele está enviando a gente, para a gente continuar vivendo dessa forma. O mesmo pastor americano que eu citei agora há pouco, Francis Chan, ele diz o seguinte, é uma coisa que é totalmente bíblica, você vai encontrar isso lá em Apocalipse. Agora mesmo, centenas de milhões de anjos estão louvando o nome de Deus. Ele certamente não precisa pedir ou implorar para nós. Nós é que deveríamos implorar para adorá-lo em sua presença. Cara, que coisa profunda. Quando a gente lê lá em Apocalipse, a gente vai perceber isso, que diante da presença de Deus existem milhões e milhões de anjos que estão sempre ali louvando a Deus ininterruptamente. Cara, Deus não precisa, mas Ele fica muito feliz quando Ele recebe a sua adoração, a minha adoração. A gente precisa adorar a Deus. E, do outro lado, a gente precisa viver amando almas, os nossos irmãos em Cristo, essa galera que está aqui essa noite, e os que estão perdidos ainda, os que estão na escuridão ainda. Cara, a gente pode usar a nossa célula para isso. Você pode usar a sua célula para isso. É um canal maravilhoso para a gente convidar os nossos amigos, para conhecer os nossos amigos daqui. Convide o máximo de gente que você conseguir, cara, que você puder. A gente precisa fazer isso também no nosso dia a dia, sempre que a gente puder demonstrar amor pelo nosso próximo. Isso vai resultar em glória para Jesus. Vai resultar necessariamente em glória para Jesus. E o segundo desafio para a nossa vida, além de viver olhando para a eternidade, além de viver com os olhos fixos naquilo que não pode se ver, a gente também precisa viver disposto a ser usado por Jesus, sabendo que tudo é dele, por ele e para ele. A gente tem que estar disposto a viver para Jesus em todo o tempo, a gente precisa servir. Você vai ler lá em Romanos, capítulo 11, verso 36, Paulo vai escrever assim, para os cristãos em Roma: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Portanto, irmãos, rogo-lhes, eu imploro vocês, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Paulo implora aqui para que os romanos se oferecessem como sacrifícios vivos.
No Antigo Testamento, o sacrifício era uma adoração a Deus, que era prestada a Deus. Também servia para a gente pedir perdão pelos nossos pecados. Agora, na Nova Aliança, quando Jesus já morreu pelos nossos pecados, ele faz essa analogia aqui, cara, agora não precisa mais a gente oferecer ali um sacrifício, agora você tem que ser o sacrifício. Você tem que se oferecer a Deus, e esse é um culto que é racional, é um culto que você entende o que você está fazendo. E a gente precisa viver dessa forma. Tudo em todo o universo só tem uma razão: Jesus. Jesus. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Então, um culto racional é uma entrega total, inteira para Jesus. Essa seria a nossa adoração agradável a Deus. Como eu falei aqui, se todas as nossas habilidades vêm dele, cara, nada melhor do que deixar que ele manuseie a gente, que ele use a gente para a glória dele da forma como ele quiser. A gente só tem que ter uma certeza: se a gente está nas mãos dele, nas mãos certas, a gente vai conseguir ser o melhor que a gente puder ser. E aí eu estou falando assim, parece às vezes um negócio meio subjetivo, né? Vamos viver para a glória de Jesus e tal. Cara, eu queria trazer uma coisa um pouco mais prática aqui para o nosso dia a dia. Por exemplo, quando você acordar, faça uma oração pedindo: Senhor, me ajude nesse dia a viver para a sua glória. Eu faço uma coisa assim que eu faço sempre, eu adoro correr, praticar corrida, sabe? Sempre antes de correr eu faço uma oração assim, mais ou menos assim, eu falo: Deus, eu estou indo correr. Eu não faço ideia de como eu glorifico você correndo, mas me ajuda a te glorificar correndo. Sacou? De forma prática. Cara, a gente precisa viver assim todos os dias. Se você puder fazer essa oração, faz essa oração. Às vezes a gente não faz ideia de como que a gente vai glorificar a Deus. Sei lá, tocando uma guitarra, ou fazendo qualquer outra coisa, ou correndo, ou andando, ou sendo legal com alguém. Mas pede isso para Deus. Outra coisa, por exemplo, antes de você tomar uma decisão do seu namoro, que você queira conversar com seu namorado e tal, ou de repente com algum amigo, ou com a sua família, ou com alguma decisão que você precisa tomar, seja lá para o quê, antes de qualquer atitude, faz uma oração pedindo a Deus sabedoria. Isso é uma das formas de a gente viver a nossa vida nas mãos de Deus, para glorificar a Deus. Quando você começar a tocar um instrumento aqui para servir, por exemplo, no UP, cara, não pensa na sua performance aqui, não pensa se você vai ser um cara bom ou não, se as pessoas vão te olhar, vão gostar de você aqui ou não. Pensa que você está fazendo isso aqui para servir, para ajudar os seus irmãos aqui a louvarem melhor. Porque, sinceramente, né? Quando a gente toca bem, é muito melhor da gente cantar e adorar a Deus do que quando está meio zoado. Mas, assim, quanto melhor a gente puder fazer, a gente precisa entender que a gente está fazendo isso para a glória de Deus. Cara, quando você estiver, por exemplo, na dúvida se você vai para uma célula ou não, naquela noite, porque você está muito cansado, quanta coisa que a gente tem para fazer, né, nessa idade, cara, pergunta para Deus o que Ele pensa sobre essa sua dúvida. Pergunta para Ele. Sacou? Eu estou querendo falar aqui de forma mais prática, para não ficar um negócio muito subjetivo. A gente vive para a glória de Deus, e etc. Tem um monte de coisa no nosso dia a dia que a gente pode fazer prático, para a gente viver para a glória de Deus. E isso vai requerer da gente entrega com confiança de que Ele sabe o que é melhor para a gente, para a minha vida, para o meu dia a dia, para a minha caminhada. Como a gente está falando aqui sobre dar glória para Deus, cara, quando a gente começar a viver assim, a gente vai começar a fazer o nosso melhor, mas o melhor do ponto de vista dele. Sacou? Essa que é a ideia aqui. O melhor de Deus, em alguns momentos, não vai ser o mais fácil ou o mais leve. Mas se a gente entende que toda a nossa vida é para a glória dele, cara, ele é quem sabe o que deve ser feito para ele sempre. Se Deus ama almas, então a nossa entrega por almas tem que ser intensa. Se Deus chamou a gente para alguma atividade específica, para a gente servir, então a nossa entrega tem que ser total, o tempo inteiro. Isso vai acontecer porque a gente entende que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Isso é viver com disposição para ser usado por Jesus, entendendo que o que ele fez por cada um de nós é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa fazer por ele. Muito maior, muito maior. Eu queria concluir lendo um texto que está em 1 João, capítulo 3, verso 1. João vai escrever o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, filhos de Deus, o que de fato somos. A palavra ensina isso para a gente. Olha como é grande o amor que o Pai te concede. Um Deus que é digno de
toda a glória, dono de todo o universo, sabe de todas as coisas, conhece cada pensamento, conhece cada detalhe, desde o micro ao macro, ao universo. Ele te chama de filho. Ele te chama de filho. A gente existe para dar toda a glória para Deus. Mesmo assim, Ele trata a gente como filho. A gente tem esse privilégio na nossa mão, cara. Na nossa mão. Vale a pena viver em cada detalhe da nossa existência, a gente entender que tudo vem dEle, para que a glória dEle cresça. Lembra da glória dEle? Para que a fama dEle se espalhe, para que Ele tenha honra, para que o brilho dEle alcance cada vez mais e mais pessoas. Querido, se Jesus não tivesse morrido pela sua vida e pela minha vida, não ia existir solução para a gente. Só ia restar condenação. Condenação eterna. Mas Cristo não poupou a vida dele. E mais do que isso, Ele não poupou a glória dele. Hoje Jesus Cristo é homem. E é homem para sempre. Você já parou para pensar nisso? Cara, isso é uma coisa que me impressiona muito. Jesus largou a glória de Deus para se tornar homem. E Ele agora é homem para sempre. Ele é um homem perfeito, mas Ele é homem. Viver para glorificar a Deus é simplesmente entender que o que Ele é para a gente é a melhor coisa da vida. E quando a gente entende isso, a gente leva a nossa gratidão tão a sério, ao ponto de oferecer naturalmente toda a nossa vida com muita alegria. A gente vai servir com alegria, a gente vai viver com alegria, a gente vai trabalhar com alegria, a gente vai estudar com alegria. Assim a gente tem o privilégio de viver podendo pensar na eternidade e de ser usado com relevância por um Deus que é Pai, que ama a gente, enquanto a gente vive nesse mundo, cara. Assim a gente vai poder viver o que a gente foi criado para ser, criaturas que declaram a glória de Deus com a própria vida. Assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo, tudo, tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Fecha o teu olho, abaixa a tua cabeça. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque você confronta a gente todo o tempo, Senhor, para viver para a tua glória. Mas como é bom, Senhor, quando a gente olha para a tua palavra e percebe a grandeza do teu amor e da tua graça e da tua misericórdia, Senhor, como a gente fica feliz, Senhor, como a gente se enche de gratidão, Senhor. Você é um Deus que é maravilhoso, que é perfeito em todo o tempo. Senhor, toda a glória e honra sejam para você, Deus. Nessa noite a gente quer colocar a nossa vida nas suas mãos mais uma vez. E a gente quer pedir que você perdoe a gente pela nossa frieza, Senhor. Tantas vezes que a gente não te busca, que a gente não te adora, que a gente esquece, Senhor, das tuas bondades, Senhor, que a gente esquece da tua graça sobre a nossa vida. Deus, perdoa a gente, Senhor, quando a gente vira as costas para você e vive da forma como a gente acha que é melhor, sem esquecer de te perguntar. Senhor, a gente entende que a nossa vida deve ser vivida para a tua glória e para ter prazer em você. E a gente quer viver assim todos os dias, Deus. Ajuda a gente a viver para te glorificar, para que a tua fama se espalhe, para que a tua honra seja dada por cada vez mais pessoas, Senhor. E ao mesmo tempo, abençoa para que a gente tenha prazer na tua presença, Senhor. A gente vive para isso, a gente existe para isso. E ajuda para que dessa forma a gente possa viver e o teu reino cresça cada vez mais e você tenha cada vez mais glória, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém, amém.